Shalom, shalom a todos os nossos grandes amigos, passando aqui para compartilhar um pouquinho sobre conhecimento de Torá com os meus amigos. Hoje estamos no segundo dia do ano, dia 2 de janeiro de 2026, e também estamos no dia 13 do mês de Tevet, do ano de 5.786. Este kippah também ganhei de um judeu. E sempre uma alegria, né? Ser abençoado. Eu quero falar hoje justamente sobre a palavra bara. Não vai ser um vídeo longo, apenas um vídeo curto, tá? Porque a palavra bara, ela é a segunda palavra da Torá. E por incrível que pareça, há uma guerra muito grande dentro do mundo judaico e o mundo cristão sobre três emanações, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, chamado em hebraico de Av, Ben e Ruach HaKodesh. E por incrível que pareça, tem um comentário muito interessante de um rabino chamado Daniel Boharim, que ele vai justamente falar sobre a palavra bara. Ele é um judeu, ele não é um cristão, ele é um judeu, e ele está relatando sobre a palavra bara. E interessante, se você perceber, quem conhece hebraico sabe que a palavra Bereshit tem seis letras. E a palavra bara tem 3 letras. A palavra bara aparece dentro da palavra Bereshit. Isso é muito importante porque Deus não cria as coisas, né, aleatória. Deus cria as coisas dentro de um princípio. Isso é muito profundo. E o Daniel Boharim, ele vai relatar um detalhe interessante, falando sobre a palavra bara, e ele separa a palavra bara, dizendo que o Beit aponta para o Ben, que é o filho, o Reis aponta para o Rua, que é o espírito, e o Aleph aponta para o Ave, que é o pai. Quem está falando isso é justamente um dos maiores rabinos, considerado entre os próprios rabinos. Daniel Boharim está relatando que a palavra bara, ela está conectada nas 3 emanações do Ein Sof, que é o Ave, o Ben e o Rua, o Pai, o Filho e o Espírito. E aí uma coisa fantástica, muitas pessoas brigam por causa do nome Trindade. Muitas pessoas brigam por causa do nome Trindade. E muitas pessoas fazem até guerra, né, inimizades, né, amizades são desfeitas por causa da palavra Trindade. Uma coisa até louca e doida, né? Mas o próprio também o próprio doutor David H. Stem, que é um renomado, ou foi um renomado doutor em teologia judaica e cristã, ele vai também explicar algo interessante sobre um dos últimos versículos do Evangelho de Mateus. E ele vai deixar bem claro que a maior revelação da divindade do Eterno está pautado nos 3, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Pronto. Quem está falando são judeus, não é eu. Não sou um menino que está dizendo. Quem está citando essas coisas são uma das maiores autoridades dentro do mundo judaico. O Dr. David H. Stem, que é um PhD, né? Que o Eterno conceda a bênção à sua família e toda a sua casa. Mas o doutor David H. Stem, que é um PhD, muito estudado, e estudou muito mais do que eu, irmão. Eu sou apenas um menino, eu me considero apenas um menino. O doutor David H. Stem estudou muito mais do que eu, sobre Torá, sobre cristianismo, sobre judaísmo, e ele chega à conclusão, falando que a
Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é a maior revelação. Alguns vão chamar de emanações, mas é a maior revelação do que Deus pode revelar para o seu povo, para a humanidade. Então eu quero apenas deixar aqui para aqueles que desejam, adquirir esse livro aqui, ó, se você ainda não tem, pode ver a capa às vezes diferente, mas ele é um dos melhores livros judaico-messiânico em português. Existem muitos materiais em inglês, mas lamentavelmente o nosso inglês não é tão bom assim para pegar um livro em inglês e ler, esmiuçar ele. Mas esse livro é um livro excelente para todos que gostam de hebraico, todos que gostam de judaísmo, que gostam de estudar a Torá no contexto judaico. E ele vai explicar aqui algo muito claro no Evangelho de Mateus. Vou abrir aqui, ó. Evangelho de Mateus, coisa rápida. Ó, Evangelho de Mateus, a página aqui é 111, tá? Página 111 do livro do Comentário Judaico do Novo Testamento. Ele está deixando bem claro aqui, dizendo o seguinte. Imergindo na verdade, ele está explicando Mateus 28, 19. Imergindo na verdade do Pai e do Filho e do Espírito. O cristianismo tem a tendência de usar essa frase como uma fórmula batismal a ser pronunciada quando alguém é batizado. Essa compreensão leva a perguntas tais como: o que é esse nome, Pai, do Filho e do Espírito Santo? Compare Atos 2, versículo 38. Isso é que todas as três pessoas de Deus, ele está colocando aqui entre aspas, tá? Sejam mencionadas para que o batismo seja válido. Ou até onde eu sabia, essas perguntas não são primordiais. Antes de tudo, a palavra grega eis geralmente significa para dentro, em vez de em. Segundo, embora o nome seja o significado literal da palavra grega onoma, emergindo em um nome, não descreve um ato literal possível. Minha tradução expressa aquilo que acredito ser o significado desejado, uma vez que a Bíblia, nome assume a realidade por trás do nome. Enquanto em nome de pode significar na autoridade de. Isso parece fraco aqui. Existe mais significado nisso do que identificar que a autoriza a imersão. É possível que o grego para dentro do nome seja em hebraico, Lashem, pelo amor de, com a referência a. Se isso é assim, o Novo Testamento traduz bem o significado. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, isso é mais perto o que o Novo Testamento chega a estabelecer a proposição de Adonai. Adonai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, consiste em Pai, Filho e Espírito Santo. Compare 2 Coríntios 13, 14. Então aqui, ó, o próprio doutor David H. Stern, ele está explicando aqui que o cristão não acredita em três deuses. Claro que não. Acreditar em três deuses seria loucura. Mas existem três emanações. Existem o En Sof, que se manifesta Ave, o Pai, Ben, o Filho, e Arua, que é o Espírito Santo. Então, checkmate, segundo dia de janeiro de 2026. A palavra Bara é a segunda palavra. Amanhã, se o Eterno assim nos permitir, vou falar sobre a palavra Elohim, ou Elohim, como alguns pronunciam.
Shalom a todos.